Boa noite a todos. Eu vou contar um relato que aconteceu comigo quando eu morava sozinha. Eu me chamo Clara e tenho 35 anos de idade e moro no Tocantins. Essa história aconteceu comigo quando eu tinha por volta dos meus 20 anos de idade. Eu queria sair da casa dos meus pais e começar a morar sozinha, pois era o meu sonho. Então eu comecei a trabalhar e ficar horas extras no trabalho para ganhar um dinheirinho a mais. E assim eu consegui alugar uma casinha. Ela era pequena, um quarto, um banheiro, uma sala e uma cozinha. O quintal não era tão grande, mas a casa já era perfeita para mim. Aliás, eu não precisava de uma casa grande, pois era só eu e o meu gato que iríamos morar nela. Os meus pais me ajudaram doando alguns móveis que eles não usavam mais para mim, e assim foi. Porém, naquela época, toda vez que acontecia algo ruim comigo, eu sempre xingava. Já era até um costume meu. Até que um certo dia, eu estava preparando o meu jantar e sem querer eu deixei um copo de vidro cair no chão. Sem titubear eu falei, mas que desgraça! Na hora que eu falei aquilo, eu senti um frio nas minhas costas, porém eu não me importei. Peguei os vidros que estavam no chão, joguei fora e foi então que eu percebi que eu tinha cortado um dos meus dedos. Então acabei repetindo aquela palavra. Eu falei novamente com mais entonação. Que desgraça! E novamente eu senti um frio pelas minhas costas. Porém eu não me importei com aquilo. Então toda vez que acontecia algo de errado na minha vida, eu sempre falava a palavra desgraça. Até que um certo dia, eu chamei uns amigos para ir lá para casa beber, pois era um final de semana. Então, sem querer, eu deixei a minha lata de cerveja cair no chão e, sem pensar, eu falei desgraça de novo. Até que a minha amiga disse para eu parar de ficar falando aquilo, pois desgraça era o nome de um demônio. E por eu ficar chamando esse nome com tanta frequência, uma hora ela iria aparecer para mim. Eu não levei muito a sério. Eu ri e perguntei de onde ela tinha tirado aquilo. E que aquilo era pura mentira. E se ela existe mesmo, já era para ter aparecido para mim. Então na hora todos riram. Então ela disse bem séria, pelo menos eu avisei. Se uma hora ela aparecer para você, não venha me falar que eu não te avisei. Então eu ri da cara dela e voltamos todos a beber. Até que quando deu umas meia-noite, todos foram embora e eu fui tomar um banho e escovar os meus dentes. Como eu ainda não estava com sono, eu liguei em um canal de televisão onde passava um desenho que eu gostava muito e apaguei as luzes e fiquei assistindo. Até que ouvi um barulho vindo do meu quarto, porém eu não me importei, porque eu pensei que era o meu gato que estava lá. Então continuei assistindo, até que ouvi um outro barulho. Foi então que eu falei, mas que diabos é isso? Então decidi ver se era realmente o meu gato que estava lá. Mas quando eu me levantei do sofá, vi que o meu gato estava o tempo todo na cozinha. Foi então que eu comecei a ficar preocupada. Eu liguei as luzes e perguntei mais uma vez, quem está aí? E fui me aproximando bem devagar, com uma faca nas mãos, pois era a única forma de eu me defender. Até que eu liguei as luzes e não havia nada lá. Então eu pensei comigo que com certeza era a minha imaginação. Então eu coloquei a faca de volta no armário, apaguei as luzes e voltei a ver o desenho. Até que o meu gato começou a miar em direção ao meu quarto. Vendo aquilo, eu comecei a ficar com medo e liguei as luzes. E em seguida eu perguntei quem que estava lá. Porém, eu não obtive resposta. Foi então que eu me lembrei do que a minha amiga havia me falado sobre a desgraça.
Então fiquei com mais medo ainda e me culpando por eu não ter escutado ela. Então eu peguei o meu gato e fiquei abraçada com ele no sofá. Até que quando eu olhei para a cozinha, eu vi uma mulher horrível com uma roupa branca rasgada e cabelos despenteados. Os seus dentes eram podres e os olhos dela estavam olhando fixamente para mim. Foi então que eu comecei a sentir um odor horrível que vinha dela. O meu gato não parava de olhar para aquela entidade. Foi então que eu ouvi ela falando bem baixinho e com uma voz bem grossa. Ah, então era você que me chamava o tempo todo, não é? Ao ouvir o que ela havia me dito, eu comecei a chorar, fechei os meus olhos e comecei a rezar um Pai Nosso e um Ave Maria e implorei para que Deus fizesse com que aquela coisa saísse dali. Quando eu abri os meus olhos, ela não se encontrava mais. Então eu fiquei vigiando a noite toda, até que começou a amanhecer. Então rapidamente eu me arrumei e fui trabalhar logo em seguida. Chegando no meu trabalho, todos perceberam o meu nervosismo, mas eu não contei para ninguém o que havia acontecido comigo, pois ninguém iria acreditar em mim. Então quando deu o meu horário de ir embora, que era por volta de 2h40 da tarde, eu fui direto para a casa da minha amiga, na qual havia me alertado sobre aquilo. Ao chegar na casa dela, a primeira coisa que eu fiz foi contar tudo o que havia acontecido comigo e pedir desculpas por não ter acreditado nela. Ela acreditou no que eu havia lhe falado, pois eu estava muito nervosa e tremendo bastante. Ela me deu um copo de água com açúcar para eu me acalmar e falou para me dormir na casa dela e ficar lá o tempo que eu quisesse. E assim eu fiz. Eu fui para a casa dela, arrumei as minhas coisas, peguei o meu gato e fui. Eu fiquei por lá mais ou menos por 2 meses e sempre ajudando a pagar as contas da casa, até que eu decidi alugar uma outra casinha para mim e então eu nunca mais chamei pelo nome desgraça. Atualmente eu continuo morando sozinha e quando eu me lembro daquilo, eu fico com tanto medo que eu acabo indo para a casa dos meus pais ou para a casa dessa minha amiga. Eu aconselho a vocês para tomarem cuidado com o que falam dentro de casa, pois as palavras têm poder, e tudo que é de palavrões que a gente fala pode ser atraído para a sua casa e para você, e pode também causar atrasos em sua vida. Bom, pessoal, esse foi o meu relato. Eu desejo a todos uma boa noite. O meu nome é Ricardo Ora Carneiro, tenho 45 anos de idade e quero através deste canal compartilhar uma experiência macabra que eu tive no ano de 1989, na cidade chamada Sete Lagoas, que fica na região do estado de Minas Gerais. Tinha tudo para ser mais uma noite comum como tantas outras, pois na nossa rua, quando escurecia, a meninada toda se reunia para brincar, pois naquele tempo a tecnologia era mínima. Uns poucos possuíam um videogame chamado Atari, mas celular e internet nem sonhávamos que poderiam existir. Portanto, a rua era o nosso lugar de brincar. Nossa brincadeira favorita era esconde-esconde. Eu, por ser pequeno e magricelo, sempre fui um dos melhores, pois eu conseguia me enfiar em um lugar onde os outros não conseguiam. Com isso, eu era sempre o último a ser encontrado. Naquela noite, eu e um amigo chamado Mateus, que morava em uma casa vizinha minha, resolvemos quebrar uma regra e nos esconder em uma casa antiga que ficava além da cerca, no final da rua, dentro de uma área de mata. Para chegar até a casa, tínhamos que, além de saltar a cerca de arame,
atravessar também um matagal por uma trilha de mais ou menos uns 200 metros de comprimento, até que finalmente pudéssemos chegar em frente a tal casa. Quando chegamos em frente à antiga casa, no meio daquela escuridão, eu senti um arrepio e eu tive uma sensação ruim de que algo poderia acontecer. E uma voz falou dentro de mim que era melhor eu voltar e não entrar dentro daquela casa. Nós dois ficamos embaixo de uma árvore bem grande que tinha na lateral e depois de alguns minutos ouvimos passos e vozes se aproximando. Eu imaginei que fossem nossos amigos nos procurando naquela hora. O Mateus falou que era melhor que a gente se escondesse em cima da árvore ou então dentro da casa. Eu preferi subir a árvore e logo após subirmos, os barulhos de passos se aproximaram rapidamente de onde estávamos. Mas para nossa surpresa e espanto, os barulhos vinham de uma outra estrada e não da trilha. E quando conseguimos ver quem estava chegando na casa, constatamos que não se tratava de nenhum dos nossos amigos. Era um grupo de pessoas completamente diferentes de tudo que eu já tinha visto. Sinceramente, parecia que tinham saído de um livro de terror. Aquelas pessoas eram muito estranhas. Pela forma como caminhavam, pareciam estar em transe ou algo do tipo, pois entoavam algumas palavras que se repetiam por várias vezes em uma língua totalmente desconhecida. Graças a Deus eles não perceberam que Mateus e eu estávamos escondidos na árvore e passaram direto e entraram na casa um a um. Quando não havia mais nenhum deles do lado de fora, eu não pensei duas vezes. Desci rapidamente da árvore e saí correndo junto com Mateus para a nossa rua. Chegamos lá ofegantes, com o coração acelerado e a adrenalina lá em cima, e contamos aos nossos amigos o que o Mateus e eu havíamos acabado de ver na casa velha do bosque. Foi então que um dos meninos que brincavam conosco, chamado Cristiano, teve a infeliz ideia de ir até a casa para investigar o que estava acontecendo e quem eram aquelas pessoas. Pois quando se tem 12 anos de idade, nenhum menino quer parecer medroso ou covarde. Por isso, mesmo morrendo de medo, eu disse que se a turma fosse, eu também iria. Então pegamos algumas lanternas. Um dos meninos pegou um facão e o outro uma faca de pesca do pai dele, que parecia com a faca do Rambo, e voltamos para a casa onde tínhamos visto aquelas pessoas. O combinado era não falar nada para os nossos pais, pois a casa onde nós iríamos ficava dentro de uma área particular, e caso os nossos pais soubessem, a surra era certa. Depois de alguns minutos, chegamos novamente perto da casa e, ao nos aproximarmos, vimos que não havia nenhuma luz acesa ou qualquer sinal de que alguém estivesse lá dentro. Por isso eles começaram a falar que tanto eu quanto Mateus estávamos inventando aquela história, mas como a gente já estava a poucos metros da casa, o Cristiano propôs que entrássemos para ver o que havia lá dentro. Eu falei que era melhor não fazer isso, e na hora começaram a me chamar de medroso. Então, mesmo contra minha vontade, eu entrei junto com eles na casa. Como eu era bem pequeno, eu passei por um vitrô que ficava na parte dos fundos, e depois eu abri uma janela, por onde os outros 6 passaram. A casa estava toda suja, com teias de aranha e poeira, e pelo visto, há muito tempo ninguém colocava os pés lá dentro. Mas isso era impossível, já que horas antes, Mateus e eu vimos várias pessoas entrando nela. Na sala da casa havia uma escadaria que levava para o primeiro andar. Fomos subindo com cuidado, pois a cada passo a madeira rangia e estalava, como se fosse quebrar devido ao nosso peso.
No andar de cima havia um corredor comprido, cheio de quadros antigos e pintados em preto e branco. Porém, quando eu passei por um deles, eu tive a nítida sensação de que uma das figuras se moveu. Eu dei um grito muito alto e as minhas pernas amoleceram. Eu me sentei no chão e comecei a sentir falta de ar. Os meus amigos não entenderam o que havia acontecido, mas quando foram me levantar para sairmos de lá, escutamos vários passos que vinham do andar de baixo. Quando o Cristiano correu para a porta da escadaria, ele viu que no começo dela, na parte de baixo, havia uma sombra parada, olhando para ele. Ele então focalizou com a sua lanterna e viu como se fosse uma pessoa, porém, ela era feita de fumaça que acabou se dissipando no ar. Ao ver aquilo, ele voltou correndo para o final do corredor, gritando de medo. Sem saber o que fazer, eu ainda não conseguia caminhar, mas na hora do desespero, cada um foi para um quarto. Eu acabei ficando lá caído no chão. Eu não sei como, mas eu consegui reunir as minhas forças e me levantei, e em seguida eu entrei em uma porta que me levou para dentro de um banheiro velho. Eu me tranquei lá dentro, e como uma das lanternas havia ficado no corredor, ela acabou iluminando parcialmente o ambiente. Com isso, foi possível ver através do buraco da fechadura que de dentro dos quadros havia saído um tipo de fumaça esbranquiçada que cobriu todo o corredor em poucos segundos. Aquilo foi assustador. Eu segurei o choro, não movi um músculo sequer e consegui até ouvir as batidas do meu coração, que naquela hora estava muito rápido, ao ponto de eu começar a ficar zonzo. Mas o pior ainda estava por vir, pois aos poucos a fumaça que havia saído dos quadros foi se materializando e assumindo forma física e aparência de pessoas. Foi nesse momento que eu fui para o fundo do banheiro, me sentei no chão e coloquei a minha cabeça por entre os meus joelhos. A partir daquele momento, eu comecei a ouvir vozes e sons, como se o corredor estivesse com várias pessoas andando de um lado para o outro, pois era possível ouvir os barulhos dos saltos e solados, os sapatos sobre o assoalho de madeira. Mas depois de alguns minutos, eles foram se afastando, como se estivessem descendo a escadaria da casa. De repente, tudo ficou em um absoluto silêncio. Vagarosamente eu abri a porta e vi a lanterna que estava caída no chão, e para não fazer barulho, eu saí de mansinho pelas portas chamando os meus amigos, mas não encontrei nenhum deles. Eu me enchi de coragem e fui descer a escadaria. Iluminei o caminho com a lanterna, mas quando eu cheguei no andar de baixo, era como se eu estivesse em um outro local enorme, bem maior do que a casa no qual eu havia entrado. Por mais que eu tentasse, eu não conseguia encontrar a saída. Eu entrava em um cômodo e parecia passar para outro, como se fosse em um imenso labirinto. Então me desesperei novamente. Era como se tudo aquilo fosse um pesadelo que não terminava nunca. Comecei a chamar bem alto pelos meus amigos. Eu gritava e chorava e ninguém respondia. Eu estava realmente sozinho dentro daquela casa, mas eu não sabia como fazer para ir embora. De repente, uma bola de luz apareceu e foi tão forte que eu não conseguia enxergar nada. Ela se aproximou de mim, porém não emitia calor que me queimasse, dando-me até uma sensação de paz e alívio. E aos poucos eu acabei adormecendo. Eu acordei horas depois ouvindo gritos das pessoas da rua me procurando. E quando eu abri os meus olhos, misteriosamente eu estava no meio do matagal. Eu não me lembrava de como eu cheguei ali. E o pior foi que os meus amigos me disseram que quando eu passei pelo vitrô e abri a janela, automaticamente saí correndo da casa desesperadamente.
Algumas pessoas acham que foi alucinação, mas eu tenho plena consciência de que tudo aconteceu de verdade. No entanto, eu não tenho como provar nada. Depois disso eu fiquei recluso, e o único que viu aquelas pessoas além de mim foi o meu amigo Mateus. No entanto, pouco tempo depois, a família dele acabou se mudando para Belo Horizonte e nunca mais tivemos notícias deles. Boa noite.